Boa tarde a todos, bem-vindos ao Panel Discussion sobre o futuro universitário com inteligência artificial. Posso? Isso. Olá, boa tarde a todos. Este é o último momento do dia, não se preocupem, amanhã há mais, eu juro. Portanto, meu nome é Pedro António, eu sou professor convidado cá na Universidade e estou a trabalhar na área de DevOps na Altice Labs e vou ser o vosso moderador para a tertúlia 2. E, portanto, eu acho que antes de começarmos a tertúlia, há uma coisa que eu gostava de salientar, que é o trabalho desta organização. Portanto, isto é algo que acontece todos os anos. A Semana de Engenharia Informática tem sido uma coisa que tem aumentado todos os anos e não é por isso que é feita com menos profissionalismo. E acho que há aqui muito trabalho todos os anos por pessoas diferentes, com vivências diferentes, mas sempre com o mesmo empenho. E é algo que me orgulha imenso estar neste curso, porque é uma coisa que não há mais nenhum curso a fazer, pelo menos com esta grandiosidade, com esta qualidade. E por isso, pá, uma salva de palmas à organização. Acho que merecem. Portanto, passando então ao tema de hoje, portanto, a inteligência artificial é algo que nós falamos todos os dias, mas esta se calhar é a primeira altura de sempre em que nós temos efetivamente a inteligência artificial nas nossas mãos, literalmente, e é algo que está em todo lado e que nós temos que aprender a viver com isto. Portanto, é falado em todos os campos. Hoje vamos falar um pouco sobre como é que isto afeta a nossa vida universitária, tanto como docentes como alunos. Para isso temos aqui os nossos 4 convidados. Desde já muito obrigado pela vossa presença. É ótimo sempre poder contar com o corpo docente para estes eventos. Portanto, temos aqui, começando do lado direito para fora, tem aqui o professor Bruno Fernandes, seguido do professor Orlando Bell, o professor José Carlos Ramalho e o professor Jânio Oliveira. Portanto, uma salva de palmas. Já ganhamos. Pronto, então vou aqui dar o pontapé de saída, se calhar falar um bocadinho sobre o que é que nós já vivemos hoje em dia, antes de começarmos a falar para o que é que vai ser o dia da manhã. Se calhar gostava de perguntar a todos, portanto, o que é que vocês já notam em termos do trabalho que vos é entregue pelos vossos alunos, portanto, sendo relatórios com GPT, sendo código com GitHub Copilots e coisas do género, o que é que vocês já notam nos dias de hoje que é diferente antes de termos estas ferramentas? Por qualquer ordem, estão à vontade. Bem, antes de mais, obrigado por me convidarem. Eu sou a pessoa mais improvável para estar numa coisa de inteligência artificial, porque nunca trabalhei nessa área. Nota-se já alguma coisa, nota-se pouco sentido crítico, ou seja, as pessoas acreditam demasiadamente depressa no que lhes é dado. Em termos de relatórios, os relatórios deixaram de ter erros de inglês, mas passaram a ser muito repetitivos. Ou seja, a mesma frase dita várias vezes por formas diferentes. É uma coisa que se nota. Portanto, perguntam em termos de relatórios, não é? Eu creio que será isto. Ou seja, os alunos já estão a utilizar e nós já estamos a contar com isso, não é? Portanto, isso poderemos ser um tema mais à frente. O que é que nós vamos fazer, ou já estamos a fazer, para reposicionarmos a nossa docência e a avaliação neste contexto. Isso. Esse seria o próximo tema, que era efetivamente, sabendo que os alunos vão utilizar estas ferramentas, se calhar projetos que de antes eram efetivamente desafiantes e que agora se calhar são 2 ou 3 prompts com um bocadinho de cuidado, mas que o GPT consegue resolver. Não sei se vocês já experienciaram isso e tiveram que mudar a maneira como vocês pensam em como dimensionar e como fazer os vossos projetos. Sou eu? És tu? É como quiserem. Eu posso falar. Assim que o ChatGPT ficou disponível, eu mudei drasticamente os métodos de avaliação. Logo, imediatamente. Nas cadeiras mais avançadas que eu dou, 3º, 4º, 5º ano, os alunos fazem os testes no computador com acesso total à internet, ChatGPT incluído. Os resultados nos últimos anos não variaram. Portanto, os resultados que eu obtenho são os mesmos. E só para, não me vou alongar mais, porque há aqui mais pessoas para falar, mas só para terminar, há bocado antes de vir para aqui, passei pelo gabinete, estava o meu colega Zé João, e disse-lhe ao que vinha. E ele saiu-se com uma saída a Zé João, fantástica. Diz isso: lembra-te, Ramalho, para se usar a inteligência artificial é preciso ter inteligência natural.
Eu acho que isso resume tudo. Sim, eu posso só completar. Boa tarde a todos. Eu estive há 2 semanas mais ou menos num evento parecido, mas foi numa escola secundária, em Caldas Vizela. Também falar um bocadinho sobre inteligência artificial e como é que se ligava aquilo com bots e gaming. E era curioso porque o pessoal todo que estava lá, já 10º e 12º ano, eles perguntei e fomos um bocadinho sobre aquilo e eles usavam o ChatGPT já naquela altura. Por isso até estou curioso para saber se calhar até no ensino no básico, até o 9º ano, provavelmente até já usam essas tecnologias. Isso é uma coisa que está a difundir a ponta que não é apenas na universidade que Exatamente. temos isso, já começa bem mais cedo. E já agora aproveito para perguntar quais é que vocês acham que são as consequências disso, ou seja, será que os alunos vão sair daqui ou sair da escola da parte secundária com o mesmo conhecimento? Será que têm mais por ter estas mais-valias ou será que a inteligência artificial acaba por ser uma muleta que eles têm e que acabam por sair com menos conhecimento? Sou eu? Não, assim, não tem que ser à vez, podem falar todos, para mim. Podia não falar que era melhor. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço o convite que o César me endereçou. Fiquei um pouco surpreendido, mas enfim. Na realidade, enfim, falar de uma série que eu via com a vossa idade para vocês deve ser algo muito estranho, mas havia uma série, e não estava a falar do Espaço 1999, estava a falar de uma coisa chamada Galáctica. É verdade, é ficção científica, em que nós, humanos, estávamos a debater com um problema grave, que estávamos a tentar evitar a nossa destruição por uma sociedade robotizada. Ok? E é claro que quando andamos na inteligência artificial, o nosso objetivo último, que pessoalmente acho errado, é criar uma máquina à nossa imagem. Não é? E ali tinha sido criada, e a nossa imagem significa que a nossa capacidade de curiosidade, de invenção, de criação de novas ideias, tudo isso, passou e eles têm a mesma capacidade que nós. Só que lá o ingrediente base da série é que eles não gostavam dos humanos e responsabilizavam por nós termos criado uma máquina que era lata. Não é? Bem, e a propósito é que eu estou a dizer isso. Na realidade, o boom da inteligência artificial atualmente é uma coisa extremamente mediatizada. Não vou armar-me aqui em carpal de corrida dizendo que tenho uma opinião diferente de todos os outros, não tenho. Mas o facto é que a questão do ChatGPT pessoalmente não me surpreendeu, porque há 10 anos, 12 anos atrás, eu andava entretido a estudar um outro sistema chamado Watson, e na realidade o Watson era uma coisa extraordinária para há 10 anos atrás, e conforme vamos andando nestas leads da inteligência artificial, nós vamos andando de grau a degrau. Há um bocado a falar com um digníssimo meu querido aluno, de há muito tempo atrás, não vou dizer a idade, porque eu ficava muito mal, eu diria que disse, ele pode comprovar isso, que se todos os dias nós vemos a mesma pessoa, acabamos por dizer sempre que está na mesma. Se vemos a pessoa 2 ou 3 anos depois, então notamos alguma diferença. O que quero dizer com isso? Reparem, apesar de eu andar a tentar ensinar alguma coisa no domínio das bases de dados, eu não quero sorrisos, por favor, a minha outra vertente, que não é tão intensiva quanto a letiva, porque não poderia ser, a nossa carga letiva é muito grande, é na inteligência artificial, só por curiosidade. Alguns de vocês devem ter, enfim, 1 ou 2, andado pelos meus apontadores não atualizados e viram que eu tinha um doutoramento em inteligência artificial. Por isso, o que é que eu faço? Nas minhas horas vagas, durmo. E quando não consigo dormir, se calhar vou escovilhar umas coisas em inteligência artificial. E o facto é que, e cá está a história do degrau a degrau, nós todos os dias vivendo com essa situação, quando nos aparece na frente uma coisa chamada GPT e nós sabemos outros, não nos surpreende. E às vezes até em conversa, eu lembro-me que o professor Zenoni encontrou uma vez, preocupado. Os meus colegas estão preocupados quanto ao ChatGPT. E me perguntou a opinião, disse que não era nada, não sei se eu impressionei mal nessa altura ou não. Mas eu disse, está bem, é mais um. O facto é que a capacidade de processamento e de memória das máquinas há muito que já nos ultrapassou. Não podemos considerar nesta altura, na minha opinião, as máquinas inteligentes, porque não são, mas são intensos processadores de dados, com umas capacidades de inferência extraordinárias, e nós aí não temos hipótese absolutamente nenhuma. E onde é que eu quero chegar com isto? Não vale a pena lutar contra a introdução da inteligência artificial. Na realidade, ninguém lutou contra a revolução industrial, a imprensa, não. Consumiu-se, analisou-se os impactos conforme eles foram emergindo as situações mais complicadas. Quando eu diria que a informática, em termos genéricos, começou a dominar
as nossas atividades mundanas, começámos também a ter que reagir. Quem ficou desempregado é que normalmente reagiu de uma forma menos efusiva. Todos aqueles que de uma forma ou de outra, como vocês, utilizam este tipo de tecnologias, divertem-se. E o ChatGPT, quando apareceu, é extremamente divertido. Não é? Nós podemos fazer perguntas estúpidas, que recebemos perguntas ainda mais estúpidas, e muitas vezes, convencidos que estamos a fazer uma pergunta decente e uma resposta decente, estamos a ver que ele está a inferir uma série de dados e que, se os dados não forem devidamente validados, temos alguma situação. Ele tem uma capacidade enorme de inventar. Não é? Pronto. Isto é só uma espécie de preâmbulo, não quero dizer com isto. Aquilo que está a acontecer atualmente não me surpreende, e peço-vos que não me interpretem como remar contra a corrente, não me surpreende, porque foi consumindo isto gradualmente. O que é que amanhã, se aparecesse aí um ChatGPT 4, 5, 52 mil, ou mais corrente na informática, ChatGPT++, não me surpreendia. Também não me surpreende que esteja a ser devidamente explorado financeiramente a sua utilização, e sabemos que a versão paga é muito mais fiável que a versão gratuita. Só para quem não sabe, é melhor terem cuidado com a parte gratuita, não confiarem cegamente. Eu não confiava em nenhum aspecto, mas isso é outra história. Se eu uso o ChatGPT, claro, seria ridículo não ter uma ferramenta que me ajude imenso a fazer coisas com determinados cuidados, como tenho quando usei o Google. Quando o Google apareceu, eu usava uma coisa chamada Lycos. O Lycos depois foi ultrapassado por uma coisa chamada Alta Vista. Depois um colega meu e atual colega, aluno na altura, são os alunos sempre que me dão as novidades, ficam a saber, disse o Google que é bom. Eu achei o nome por natureza estúpido. A Google pode estar a gravar isto sem problema, mas depois o Google realmente mostrou. Hoje toda a gente usa o Google, não gosta muito do ranking que ele faz, depois de ter inventado um famoso algoritmo chamado PageRank, mas isso já é outra história. Não sejam tão inocentes a acreditar que a primeira sugestão é a melhor, não é? É a mais conveniente. O mesmo que acontece com o ChatGPT e por aí fora, e a difusão vai ser uma coisa extraordinária. O problema que isso tem é que a atual geração, vocês, consomem tecnologia assim. Eu também. Descarrego um jogo, 2 segundos depois, se eu não conseguir jogar, descarrego para o lixo. Se eu conseguir jogar, entretenho, mas depois farto-me dele. Mas o facto é que esse exemplo do jogo significa que eu vou gastar um certo tempo meu a utilizar para uma função que é distração. Se eu faço por isso para distração, também posso utilizar uma ferramenta que me ajuda a fazer isso para académico ou para industrial. Há uns 2 meses atrás, mandei um e-mail para os meus colegas. Houve uma empresa, não vou identificar, que me perguntou se eu queria dar um curso sobre ChatGPT. E a resposta foi não. Porquê? Não percebo nada daquilo. Como era um colega meu de curso, disse logo, bem, tu não queres? Eu disse, não quero. O facto não era o problema do ChatGPT, era o problema porque é que a empresa queria o curso de ChatGPT. A empresa queria saber se podia utilizar o ChatGPT como auxiliar para desenvolver programas. Vocês todos já sabem que sim, não é? E ele é um bom programador. Para certas coisas. Não faz greve, responde quando vocês quiserem, mudam a linguagem, ele muda, pedem um modelo diferente, ele faz, pede para justificar, ele justifica, e depois vocês fazem, e já lá vamos aos relatórios, fazem as cópias para onde querem, colocam no relatório, pedem pelos no relatório, ele gera muito bem, muitas vezes parecidos, porque a base é a mesma, e depois entregam. E qual é o problema disso? Nenhum. Há pouco, na aula de base de dados, não sei se está aqui alguém, deve estar, houve uma espécie, devem ter dito que eu estive a passar um sermão, mas provavelmente, mas a palavra da aula foi o porquê. E esse é o problema, é o porquê. Vocês podem utilizar o ChatGPT, claro, e devem. Não vale a pena criar uma corrente contra a utilização de ferramentas de inteligência artificial, porque elas estão aí. Ninguém criou uma corrente contra a Revolução Industrial, porque não vale a pena. Todos têm vantagens, e isto tem claramente vantagens. Poupa-nos imenso tempo e mais uma série de coisas que não vale a pena para aqui enumerar. Nem vou falar dos aspectos negativos ou menos positivos, melhor dizendo, sobre essa introdução. Mas o facto é que há algo que devem ter consciência. Não é um aviso, eu próprio sei isso. É que utilizarem uma ferramenta desse género, simplesmente por utilizarem e não perceberem o que é que estão a receber e não saberem explicar, um dia destes vocês não têm a vossa capacidade humana como deviam ter. Entram num novo processo de dependência em que tudo aquilo que fazem, reparem, não vale a pena se pensarem 2 ou 3 minutos aquilo que vocês fazem hoje em dia com o smartphone, já podem ver onde é que isto vai chegar. Tudo o que querem saber não se limitam a tentar fazer, se limitam-se a perguntar. Têm a resposta certa e devolvem-na. E não querem saber porquê. Isso não acho bem.
Inteligência artificial, sim, claro, contra a bifaroria. Quanto aos relatórios, já me ouviram dizer, vários, talvez alguns estejam aqui, que eu não quero saber se utilizam o ChatGPT ou não. Se me entregarem um relatório perfeitamente estruturado, bem escrito, eu sei automaticamente que não foram vocês. Nem vale a pena. Posso, como vocês costumam dizer, jocosamente ou não jocosamente, cito-vos. Ao utilizar o meu habitual humor negro ou mau gosto, cito-vos. Que essas coisas não acontecem. Reparem, eu acabei de ler, ainda tenho alguns, cerca de 30 e não sei quantos relatórios deste semestre. No semestre passado foram outros. Acham que eu, acho que posso-me considerar entidade inteligente. Não aprendo a mesma coisa que o ChatGPT, talvez não com referência, mas sei o vosso perfil de capacidade, certo ou não? Penso que é razoável aprender isso. Então, se me aparece um relatório, um miminho, o que é que eu vou concluir? Epá, fantástico. Não, claro que não. Dou-vos hipótese se vocês justificarem porque é que o relatório está e faço-vos porque é que isto foi feito desta maneira. Então aí temos um problema, não temos? Grave. E eu não vou dizer o que é que costumo dizer nessa altura. Enfim, bom, claro, vou dar a nota ao ChatGPT. E a vocês não dão. Vocês, quando chegarem a casa, explicam o que é que fizeram e as coisas estão. Por isso, utilizar o ChatGPT para fazer relatórios, claro, porque não? Ficam mais bem escritos, são mais fáceis para mim para ler. Até se pedirem um tom irónico nos relatórios, ela consegue induzir a escrita nesse sentido. Agora, no momento em que eu peço para apresentarem o trabalho e me explicarem o que lá está, aí as coisas é que acontecem. Por isso, em termos académicos, isto para chegar à questão, e como sempre falei demais, por isso já não vou falar mais. Nós gostamos de ouvir, pode continuar. Em termos académicos, as coisas não mudam nada, pelo contrário. Eu lembro-me quando era digníssimo aluno do meu querido professor José Nuno Oliveira, nós não tínhamos apontamentos, não tínhamos livros, não tínhamos rede. Tínhamos em casa, pendurado nas árvores, não é? Mas a rede, como nós chamamos, não temos isso. Na realidade, nós chateávamos imenso os nossos professores para nos dar umas cópiazinhas dos apontamentos que muitas vezes tinham manuscritos. Eu lembro-me dos apontamentos de sistemas operativos e de mais uma série de coisas horríveis, ok? Horríveis. E nós tínhamos que viver com aquilo. A capacidade de aprendizagem era muito maior que a vossa. Se quiserem levar a mal, levem. Se quiserem levar o comentário como facto, também. Mas o facto é que nós esforçávamos para aprender e temos que justificar. E muitas vezes os nossos professores perguntávamos isso. Explica. E nós explicávamos. A capacidade de explicar era muito menor que a vossa, porque a informação era muito menor. Não tínhamos tanto conhecimento. Hoje vocês têm acesso a fontes de informação que é uma coisa assustadora. Se calhar até é mau. Mas se selecionarem 2 ou 3, focarem-se neles, as coisas melhoram. Mas a preocupação é saber porquê. E o espírito académico mantém-se. No momento em que isto vira uma fábrica de salsichas, ninguém sabe como é que a fábrica funciona, atira-se para lá um porco e sai as salsichas do outro lado, aqui mete-se uma fornada de alunos novos e saem licenciados. A questão é, no final, se nós podemos garantir que aquele aluno mereceu a nota que nós demos ou não. E se a credibilidade da instituição se mantém. E não é um problema da inteligência artificial, é um problema nosso, postura. Hoje em dia, para além da inteligência artificial generativa, que é o que estamos a falar em ChatGPT, há aquilo que se chama inteligência artificial responsável, Responsible Artificial Intelligence. Na realidade, há uma corrente grande formada por investigadores de inteligência artificial que andam preocupados pelos limites da inteligência artificial. E não é por a capacidade e a curiosidade que nós temos de desenvolver, de fazer coisas novas. É por a preocupação de nós tornarmos, vou dizer a palavra mesmo, vegetais, não é? Simples consumidores. Nós não utilizamos nada que é nosso, nós utilizamos algo que é feito por máquinas que nós confiamos inteiramente. Por isso, se quiserem refletir um pouco nisso, para isto não ficar um ambiente muito negro, não é? Porque eles começam a ficar com nada disso. Utilizem o ChatGPT, vão aprender muito com ele, mas vão aprender com ele. Têm que dar-lhe uma margem de confiança sobre aquilo que ele faz ou não. Nos próximos, eu não sei, este crescimento é exponencial, mas eu diria, nos próximos 2, 3, 4 anos vão aparecer outros e eles vão começar a fazer coisas muito extraordinárias. E não é só na academia, não é? Há pouco, com um grupo de ciências de computação, não sei se está cá, estávamos a falar que até na cozinha, mas no momento em que eles entrarem na cozinha, nós deixamos de ter interesse em cozinhar. Mas aí não é mau, porque comemos mesmo. A academia que não. Por isso, relatórios, sim, produzam, torto e direito, mas no final, digam porquê. Nada de novo que eu disse ao código na aula de base de dados. Portanto, em termos de aprendizagem, em termos de projetos, a única diferença que faz é, efetivamente, se cá tem que haver um bocadinho mais de trabalho para a pessoa perceber se realmente o aluno fez a coisa ou não. Sr. João Carlos? Há uma coisa, eu às vezes tenho algumas dificuldades em falar sobre isto, mas é engraçado porque este ano acho que incluímos slides sobre isto em todas as cadeiras que eu dou. Uma coisa que se chama ética. Está muito esquecida.
Se todos tivéssemos princípios éticos, se calhar não precisávamos estar a ter esta discussão. Não é? Mas as coisas vão ao sítio. Eu tenho, muita gente já sabe, eu tenho uma perna no mundo empresarial, tenho outra cá dentro. E tenho assistido a uma evolução no mundo empresarial, no sentido de as ações de recrutamento atualmente são cada vez mais agressivas, vocês nem imaginam. Certas empresas, vocês para conseguirem entrar lá, vão ter que provar que sabem e que sabem fazer. Senão não entram. Okay? Tem às vezes 3 etapas que têm que vencer. E cada uma pior que a outra. Portanto, se vocês tentarem enganar o sistema aqui dentro, mais à frente isso vai ser detectado e vai correr mal para o vosso lado. Portanto, vocês aqui no percurso que têm aqui, têm que aprender ao máximo, tentar aprender ao máximo, aprender a saber fazer. O ChatGPT, eu nunca ouvi como uma ameaça, muitos colegas meus, quando apareceu, epá, isto é uma ameaça, isto vai romper como uma série de coisas, eu vi como uma oportunidade grande. E está a ser, quer na empresa, quer aqui. Eu só vou falar da minha pessoa agora. Aqui o professor Zé Nuno muitas vezes dizia, tem reuniões de conselho científico, nós demorávamos às vezes 6 horas, e a média era mais ou menos essa que eu demorava, 6 horas para criar um teste de avaliação. Com o ChatGPT, eu estou a fazê-lo em meia hora. Testes fantásticos, com exercícios que eu nem sequer me lembrava. Portanto, porque, por exemplo, programação imperativa, já existem as fichas que circulam por aí, etc. Portanto, está tudo muito padronizado, os exercícios estão sempre dentro daquilo. E às vezes a gente quer testar os alunos com algoritmos que eles nunca viram na frente. O ChatGPT dá isso. Consegue dar isso ao fim de uns minutos. Eu consigo ter ali 30 problemas com algoritmos que eu tenho a certeza que os alunos nunca viram na frente. Ok? Portanto, eu estou a usá-lo para fazer os testes? Estou. Estou a usá-lo para corrigir os testes? Estou. Claro, com validação. Okay? Tudo isto tem que ser feito com validação. Eu nunca confio 100%. Eu não confio naquilo que ele me dá. Eu avalio tudo. Porque muitas das coisas que ele dá até vão contra aquilo que eu ensino. Portanto, quem foi meu aluno sabe que eu sou contra programação chamada spaghetti. E há coisas que são abomináveis para mim. Eu, se vejo alguém a programar com breaks no meio de ciclos ou com returns no meio de ciclos, cai o Carmo da Trindade. E o ChatGPT dá muitas soluções dessas. Incrível. Mas está lá. Em termos empresariais, é fantástico. Relatórios 5 estrelas. Aqui no mundo académico nós temos que os avaliar, é certo? Mas numa empresa é muito importante. Documentação de código. E no outro dia estive a ler um artigo sobre a documentação de programas em Python com as docstrings a partir do ChatGPT. Aquilo resolve o problema. Portanto, a gente já não precisa se preocupar quase em documentar o código que faz. Aquilo fazia uma documentação espetacular. Portanto, e tudo isto permite acelerar o trabalho do dia a dia. Para as empresas informáticas, isto é uma oportunidade incrível. Porquê? Porque nós, há 2 anos atrás, debatíamos com uma falta tremenda de profissionais. O ChatGPT e estes mecanismos de inteligência artificial fizeram com que as equipas, quando bem utilizadas, se tornem mais produtivas. Logo, precisamos de menos gente para fazer as mesmas tarefas. Portanto, a crise que havia e que estava a afligir bastante o setor das TIs, neste momento está um bocado amenizada. Portanto, eu aqui vejo uma oportunidade. Já agora, pegando nesse tema, portanto, acha que é mais difícil neste momento, então, quando saímos da universidade, podemos mostrar que realmente sabemos as coisas por causa do advento dessas ferramentas, ou, na verdade, quem é bom safa-se exatamente da mesma maneira, quem é mau tem exatamente o mesmo problema? Acho que acaba por ser isso, não é? Portanto, o que eu tenho observado nas ações de recrutamento, nas empresas que eu tenho acesso e noutras que eu não tenho, que eu tenho o meu filho com a idade destes jovens, tenho 2 filhos, estão os 2 no mercado de trabalho e tiveram, alguns já atravessaram várias ações de recrutamento entre os 2, e aquilo que eu tenho visto é que eles são testados a sério, não são testados, não têm acesso ao ChatGPT nesses testes. Portanto, os testes como é que são feitos? Vão para um quadro branco com uma caneta na mão e têm que resolver problemas. Portanto, e é muito fácil testar com problemas muito simples. Às vezes é a maneira como se coloca o problema. Basta colocá-lo da forma invertida àquela que tem que se desenhar o algoritmo e ver-se logo se o aluno tem capacidade ou não. O problema é extremamente simples. E nesta semana estive a assistir a isso. Alunos aqui com notas excelentes, em que a gente lhes põe um problema de ping-pong, que é uma coisa que se resolve com um ciclo for e um print e um if lá dentro, e metem os pés pelas mãos. Incrível. Mas acontece.
Isso poderá ser um problema na maneira como nós estamos a aprender neste momento, ou seja, nós, como estamos a aprender de uma inteligência artificial que nos vai dar sempre mais ou menos as mesmas respostas, será que estaremos a condicionar-nos a responder sempre às mesmas coisas? Professor, acabamos de fazer a falar. Não, eu não recordo nada com isso, mas, professor, força. Pode fazer a pergunta outra vez? Que eu... Estava a perguntar se, com o advento das inteligências artificiais... Estava com o espírito a pensar numa coisa que foi aqui dita, portanto, estava distraído. mas podemos começar a partir daí. Diga. Estava a dizer que, portanto, com o advento da inteligência artificial, se calhar, muitas vezes, a maneira como a pergunta é feita é indiferente para a inteligência artificial, ou seja, ele vai nos dar sempre mais ou menos as mesmas respostas. Isso será que poderá condicionar os alunos a responderem apenas a um determinado tipo de problemas, como estava o professor José Carlos Ramalho a falar sobre a maneira como uma pessoa muda uma palavrinha ou outra e os alunos de repente já não sabem absolutamente nada, ou isto se calhar não tem nada a ver com a inteligência artificial? Não tem. Isto é um problema mais grave, mais antigo. Não tem nada a ver com o ChatGPT. Há vários problemas atualmente. E até se calhar há mais um do que eu pensava. Recentemente eu vi um programa sobre alguém que está a chegar à conclusão que não escrever caligraficamente está a reduzir a capacidade intelectual. Ou seja, se nós não escrevermos caligraficamente, ou seja, a gente a maioria das vezes está a escrever assim. Quem não praticar caligrafia está a reduzir a sua capacidade intelectual. Uma coisa absolutamente espantosa. Repare, se pensarmos antigamente, o que é que se fazia? Era sempre a copiar, não é? Portanto, era um treino contínuo. Mas o que eu acho é que isto está a levantar outros problemas. Por exemplo, isto é o regresso da oralidade, que é exatamente o que o professor Ramalho estava a dizer. E a questão das perguntas tem a ver com isto. Olha ver, o ChatGPT apareceu em novembro de 23. Foi? 22. Novembro de 22. E eu comecei a fazer umas experiências e cada vez mais a sério, a princípio, cada vez mais a sério, e quando tivemos a conversa, eu estava de facto a achar que me estava a surpreender. Eu peguei num problema que dão numa ficha de uma aula prática e fui mudando a maneira como escrevia o texto, e à medida que o texto foi melhorando, ele foi respondendo cada vez melhor. E quando estruturei o texto em a linha A, a linha B, a linha C, ele acertou, quase. De tal maneira que esse texto, em dezembro ou janeiro, dei-o num teste. Ou seja, eu fiz uma pergunta num teste, se calhar devo ter sido a primeira pessoa em Portugal a usar o ChatGPT. Eu ia falar disso, por acaso. Eu a pergunta é esta, a resposta do ChatGPT é esta, diga se está certo ou se está errado. E os alunos que foram cobaias desta experiência não gostaram nada. E não gostaram nada porque depois, naquelas coisas que vocês escrevem sobre as disciplinas, mais do que um disse, esta coisa de dar ChatGPT nos testes, como quem diz, achei piada que eu é que sou dos cabelos brancos, não é? E fiz esta experiência. E os alunos são muito mais novos do que eu, não aceitaram o desafio. A parte interessante aqui é que, de facto, a coisa melhor que o ChatGPT tem é errar. Porquê? Porque dá-nos material exatamente para exercitar aquilo que é mais importante no aluno, é a capacidade crítica. Portanto, eu já faço isso, eu vou agora voltar a dar a minha cadeira de mestrado agora no segundo semestre, mas no ano passado já fiz isso regularmente. Pego num problema e digo, o ChatGPT já fez isto. Parta daqui para a frente. Ou seja, a nossa avaliação agora vai ser diferencial. Portanto, a primeira coisa que a gente faz quando coloca uma pergunta é perguntar o que é que o ChatGPT faz. Não é? E ou diz exatamente ao aluno, olha, isto já está feito. Agora, critique, está bem feito, está mal feito. E eu vou avaliá-lo pela diferença. E não pelo todo. Ora, isto é importante porque vamos acabar por avaliar os alunos por aquilo que é mais nobre no espírito humano, que é a capacidade crítica, que está muito mal. A capacidade crítica, portanto, o problema do ChatGPT é igual ao problema das redes sociais. Eu desafio-vos todos a fazer o seguinte durante pelo menos 2 dias. Quando nas redes sociais recebem uma mensagem e querem mandar a outra pessoa, não mandem logo, mandem só no dia seguinte. E vão ver que metade das coisas não vão mandar.
Porque nós temos ali aquela excitação inicial, vou mandar a fulano, vou mandar a este grupo, etc. E não temos nenhuma capacidade crítica. Houve uma vez que me mandaram, eu sou muito pouco utilizador das redes sociais, não é? Mas enfim, alguma coisa aparece. Mandaram-me, através de um mail, uma notícia que me espantou e a primeira coisa que eu fiz foi desconfiar. E investiguei calmamente o que aquilo era e aquela notícia era de há 2 anos atrás. Portanto, o mal da nossa sociedade é, de facto, não ter sentido crítico nenhum. Não temos. Eu sou do tempo, vamos ver, há 50 anos estava eu na faculdade. Eu apanhei o 25 de Abril na faculdade. E lembro-me bem que o tipo de ensino era muito diferente. Porque destes 50 anos passou-se da análise para a síntese. No meu tempo de estudante, a gente inventava pouco. Havia muita coisa para estudar, para ler, para analisar, para criticar. Por exemplo, em português, eu lembro muito bem que havia uma poesia e a gente não tinha que a recitar, nós tínhamos que analisar a poesia toda. Portanto, exercitava-se muito a capacidade de análise. Depois achou-se que isso era démodé. E agora não, a criança tem que sintetizar, a criança é criativa. Então, uma série de coisas assim, não é? É criativa, etc. E então fomos para ensino baseado na síntese. E eu acho que agora vamos regressar ao ensino baseado na análise e na oralidade, porque o ano passado, no primeiro semestre foi assim, mas eu depois não tive tempo. No segundo semestre, que eu dou cálculo de programas depois a LCC, eu mudei o método de avaliação porque disse, não tenho tempo de fazer uma coisa como deve ser no projeto. E fiz orais. E na oral, é como o professor Ramalho está a dizer, não há chat GPT nenhum. Há um quadro preto e um giz. E a pessoa tem que cantar o fado. E é aí que nós vemos o que a pessoa vale. E há uma outra coisa terrível, portanto, que é terrível porque as pessoas vão ter problemas com isto, que é, como as pessoas não leem, assim como a escrita treina, portanto, ler treina, mais ou menos nós somos papagaios, não é? Nós lemos um texto muito bem lido e no dia seguinte já estamos a falar mais ou menos como aquele autor que nós lemos. Ora, como as pessoas não leem, têm uma oralidade muito fraca. E a coisa mais poderosa que um ser humano pode ter é domínio da palavra falada. Repara, o que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar, não é? Nós estamos a falar. Toda a gente está a ouvir. Esta capacidade de falar e convencer os outros é uma arma poderosíssima. Se não a tivermos, enfim, não vamos ser poderosos, não é? É mais poderosa que o dinheiro. A capacidade de falar e convencer os outros é mais poderosa que o dinheiro. Portanto, resumindo, portanto, essa questão de variar a frase, não é? É um treino que a gente tem, não é? Portanto, a gente vê que a frase variou e não mudou o sentido, ou a frase variou e mudou o sentido. Aliás, enfim, agora não vou, portanto, não fico por aqui porque outros colegas têm que falar, mas depois... Ok. Portanto, se calhar, perguntando aqui ao professor Bruno Fernandes, que é o único dos nossos docentes convidados que realmente está a trabalhar com a inteligência artificial, e gostaria de perguntar, portanto, com o advento dos GPTs e etc., em termos de currículo, do que é ensinado em inteligência artificial, já houve alterações para que os alunos percebam mais sobre o que é que estão efetivamente a utilizar? Então, eu comecei aqui a dar aulas em 2018, já... 2018, 2019 foi quando surgiu o perfil Machine Learning, que era para Engenharia Informática e para Matemática e Computação. Nós já falámos na altura sobre LSTMs, depois começamos a introduzir Transformers, ou seja, tudo o que estava por trás, na base tecnológica do ChatGPT, nós já falámos sobre isso. Por isso, houve ali alguma adequação para explicamos um bocadinho a arquitetura, como é que aquilo está construído, mas a grande diferença do ChatGPT foi a forma como ele foi treinado, os dados foram colecionados, essas coisas todas. Mas também queria dizer que a inteligência artificial não é só o ChatGPT, não é? Estava a usar apenas como exemplo e era um pouco Exatamente. a perguntar no veio disso, se há, portanto, algum esforço em mostrar ao público que efetivamente não é a única coisa que é a inteligência Exatamente. artificial. Ou seja, o nosso foco é precisamente esse. Nós temos uma cadeira que vamos dar agora, sei que estão aqui alunos que vou ter agora neste semestre, já os vi, em que o objetivo, o trabalho é aberto. Ou seja, nós lançamos um tema, vocês têm que fazer algo, têm que fazer coleção de dados, utilizar sensores, desenvolver um modelo para trabalhar um problema que é pensado por eles, pelos alunos, por vocês.
Eu posso dar exemplos, surgem trabalhos espetaculares. O ano passado tivemos um grupo que usou os sensores de telemóvel, acelerómetros, giroscópios, tinha um modelo de inteligência artificial que conseguia quantificar e depois reproduzir o som, se fosse assim, dependendo do movimento, assim, reproduzia o som da viola, se fosse um movimento de batida, reproduzia o som de baterias. E eles construíram uma rede social que era em que as pessoas faziam ali uma competição a tentar simular músicas só com movimentos de telemóvel. Ou seja, uma coisa completamente diferente. Por isso, esta evolução toda que temos tido também nos permite depois criar estes trabalhos que são diferentes, desenvolver, por exemplo, bots para jogar jogos, é algo que nós também fazemos, é um dos trabalhos, em que vocês têm que desenvolver um bot capaz sozinho de aprender como é que se joga um determinado jogo e deixá-lo capaz de jogar aquele jogo. Tivemos no ano passado, há 2 anos, o Space Invaders, um jogo já antigo, mas também conhecido, em que foi batido o recorde, um grupo conseguiu bater o recorde humano do jogo. Criou um bot que foi capaz de bater o recorde humano do jogo. Temos, sei lá, mais exemplos de alunos que usam, também já um bocadinho disso, os sensores de telemóvel para quantificar como é que são as estradas que estão mal construídas, porque há uma travagem brusca, porque há rotundas onde deviam estar, com base apenas nos movimentos de telemóvel, por exemplo. Ou seja, da parte do ChatGPT tem coisas más. Eu pessoalmente uso o ChatGPT, eu gosto de tentar quebrá-lo. É engraçado fazer isso. Não sei se vocês conhecem o Dan, o Do Anything Now. Vocês podem... Ainda dá para fazer ali uns tweets que ainda dá para usar aquilo. E ele dá-vos... Eu perguntei-lhe há pouco tempo o que é que ele ia fazer no fim de semana e, ipsis verbis, a resposta dele foi esta: vou-me divertir a criar causa e destruição. Foi esta a resposta que ele me deu. Tenho isso gravado, depois no segundo semestre eu mostro-vos. Eu gravei, tirei logo um print àquilo, guardei logo aquilo. E depois aproveitei, já que ele estava estava aventureiro, perguntei se ele estava numa relação e, ao que parece, está com a programadora dele. Foi aquilo. Eu gosto de usar o ChatGPT para tentar quebrá-lo. Vocês podem, por exemplo, tentar virtualizar aquilo, criar uma máquina virtual dentro do próprio ChatGPT que tem acesso ao código-fonte do ChatGPT e ele começa-vos a dar pedaços do seu código-fonte. É uma coisa engraçada, mas tem que criar uma espécie de máquina virtual que tem ela própria um ChatGPT igual ao ChatGPT com quem vocês estão a falar. Por isso, tem ali muitas coisas que vocês podem fazer, coisas engraçadas. Mas são desafios que são muito interessantes. Agora, para agitar um bocadinho as hostes, há quem diga que daqui a pouco tempo que o ensino, na verdade, vai morrer por causa da inteligência artificial. Não sei qual é que será a vossa opinião em relação a isto. Desde que não seja eu. Essa é uma pergunta complicada. Eu acho que é uma pergunta um bocado ridícula, mas... acho que é um contrassenso, porque se nós estamos a defender a introdução da inteligência artificial nos nossos meios, vir com cenários dantescos, ou com cenários que podem provocar algum tipo de receio, ou assustar as pessoas, acho que é complicado. Curiosamente, também brinco com essas situações, porque disse no dia em que trouxeram um bot, um chat, outra coisa qualquer, um agente, para a minha aula, e vocês não notarem a diferença, então vão embora. Mas depois já está reformado, para garantir a reforma, e nesse aspecto sou um pouco mercantilista. Vá lá, vamos ver as questões. A inteligência artificial não é só ChatGPT, eu concordo com o Bruno, obviamente, mas é o que temos estado a falar. Porque, na realidade, provavelmente, vamos utilizar a palavra provavelmente, é a peça de software dentro do domínio mais badalada de sempre. Okay? Podemos ir buscar outros chats ou outros agentes generativos e ninguém os conhece aqui dentro, e eles existem, são bastantes. O mundo não é sozinho o ChatGPT, mas o facto é o elemento que nesta altura anda connosco. Não é? Isso é e aí eu vou utilizar a palavra assustadora, porque acho que, para além da simples utilização, nós devíamos estar cientes do que é que está a acontecer no momento em que nós estamos a utilizar o ChatGPT, ou outro qualquer. Por isso, eu vou deixar de utilizar o termo ChatGPT. Okay? Vamos tratar de uma entidade artificial. Há um bocado, a penso que referiste que eles definiam sempre uma resposta patronizada e que, pois, não é verdade. Ok? Não é verdade. Primeiro, porque é que esse tipo de entidades têm acesso gratuito? Nunca pensaram nisso? Acham que as empresas que estão por trás são
divindades altruístas que desejam o bem de todos e que, na realidade, o que querem é que vocês sintam-se todos satisfeitos? Reparem, porque é que o Google não cobra, na generalidade dos casos, nada por as vossas consultas? Nunca pensaram nisso? Porque é que há tanta publicidade gratuita enfiada nas vossas caixas de correio? Entupir a caixa de correio? Então, porque é que há pessoas simpáticas na rua oferecendo-nos 1001 coisa? Reparem, há uma coisa que na área de inteligência artificial se estuda muito, não é tão badalada, chama-se profiling. Ok? Há quem goste de ver as séries, sei lá, policiais de espionagem, onde há profilers, especialistas a analisar padrões criminais, a estabelecer o que é que as pessoas vão... há dezenas, para não falar centenas e milhares de programas de profiling automaticamente não, atualmente disponíveis nos programas que vocês utilizam todos os dias. Ok? Podia utilizar o exemplo de um Candy Crush, se vocês todos riam, porque aquilo é ridículo. Ou então os vossos jogos incríveis de guerra e de cenários de estratégia. Ou então aqueles joguinhos incríveis para rentabilidade sempre, a coleta de bolos, ou de madeira de um rio, ou de outra coisa qualquer. E muitas vezes o que está a acontecer, vão aparecendo alguns pop-ups que ninguém liga, não é? Todos matam. Ou então que de vez em quando lá vamos. Ou então, para arranjar um booster, e vou utilizar a terminologia de jogo, nós até vemos 3 ou 4 spots publicitários que viramos smartphone nessa altura. Esperamos que aquilo vai e voltamos dele. Todos os sistemas de inteligência artificial, enfim, o todos fica entre aspas, porque eu não os conheço todos, fazem profiling. Vocês entram num site comercial qualquer, que não tem nada de inteligência artificial, e as ações de profiling estão a ser feitas. Se vocês entrarem num restaurante, muitas vezes, e encontrarem à saída aquelas carinhas todas alegres, do mais satisfeito ou menos satisfeito, estão a fazer profiling. Se vos entregarem um inquérito para vocês preencherem, que normalmente são fastidiosos e não fazem isso, a carinha é muito mais simples, estão a fazer profiling. E porquê? Pronto. Não sabem quanto é que foi pago pelo ChatGPT pela Microsoft, sabem? Porquê é que se gasta essa fortuna enorme por um programa de computador? Ok. O ChatGPT está, neste momento, não tenho os dados, mas era engraçado ver, a coletar informação gratuita de toda a gente que o está a utilizar no momento. Toda. Mas, parem, isto parece... Vocês andaram no Facebook? Vocês são a geração do Instagram. Não é? Mas o Facebook ficou tão famoso porquê? Porque era um sistema, uma rede social de partilha de dados muito simpática e explorou uma das nossas piores características, a vaidade. Zuckerberg, quando criou, se calhar não se lembrou disso, mas o facto é que as pessoas vão lá para se mostrarem, para verem aos outros, para falar uns dos outros, privadamente ou publicamente, para lavar roupa, mesmo que não esteja suja. Alguma pessoa não diz, se não respondesse imediato, que é uma característica nossa, não é? Basta ver uma relação familiar em casa, o pai e o filho, o pai faz um comentário, o filho responde logo, o pai responde a seguir, e então se forem aguerridos, aquilo é um problema. Essa é uma característica humana. Por isso, nós não devemos ter problemas de inteligência artificial. Acho que se andamos preocupados é com os próprios. E a partir daí, por isso, se os domínios de inteligência artificial vão ser ultrapassados, não vão ser ultrapassados por um programa de computador. Nós próprios vamos destruí-los. Até o momento em que eles conseguem ganhar autonomia. E vão ganhar autonomia. E aquela piada que já não se aplica muito, nós puxamos o cabo da parede. Repara, as baterias estão aí, não é? Há uma historiazinha que desenvolveram os cientistas de inteligência artificial, investigadores, para não utilizar a palavra cientista, um programazinho, um computador, um programazinho no outro, que estavam a dialogar entre eles. Acho que toda a gente sabe essa história. E que tinham mecanismos de aprendizagem. Cuidado, a aprendizagem artificial não é a nossa aprendizagem humana. E que a certa altura as duas máquinas estavam a interagir uma com a outra e nós não sabíamos o que eles estavam a fazer já. E a conversa era, entre aspas, racional. Por isso, primeiro, o ChatGPT não nos dá sempre a mesma resposta. Se vocês fizerem uma pergunta básica, normalmente ele conhece o vosso perfil e tende a responder de acordo com o vosso perfil. Se aumentarem, vamos chamar-lhe assim, o conjunto de keywords que vocês dão, ou um exemplo, se derem um exemplo, ele vai muito mais além. Então, ele começa a ser cada vez mais sofisticado. Dou-vos um exemplo, feito ontem numa demonstração de um trabalho dos colegas vossos, que estão a trabalhar em inteligência artificial, estavam a trabalhar em inteligência artificial generativa comigo, mas pronto, acabaram a cadeira, já não tenho mais alunos, mas o facto é que demos-lhe 4 palavrazinhas e ele gerou 10 questões SQL básicas. Eu disse, não quero. Aumentámos
e pusemos 4 palavras-chave, até utilizar algumas já mais exigentes, como transação, e aquilo começou a ficar realmente apetecível. Por isso, se nós formos exigentes, nós temos do outro lado da entidade uma resposta exigente. É claro que nem todos são tão bons quanto o nível, neste caso do ChatGPT, mas o facto é que diariamente ele está a adquirir novas coisas. Por isso a resposta que ele dá hoje provavelmente não é a mesma da amanhã, nem será daqui a 2 dias. E a taxa de crescimento dele é exponencial, não é proporcional. A não ser que eu desliguei mesmo. Pronto, por isso, ele vai evoluir. Se dizer que ele aprende é gíria de inteligência artificial que se diz quando as máquinas angariam conhecimento e têm mais capacidade de processamento. Aprender é um conceito nosso. Nós aprendemos. Por isso, isto tudo a propósito dos trabalhos, porque, mais uma vez, a questão não é a questão da ética. Eu concordo com o José Carlos, obviamente. A ética realmente tem um papel preponderante. Mas nós, humanos, temos o hábito de não querer saber da ética. Basta pensar quantos livros é que nós utilizamos para fotocopiar 1 ou 2 páginas, para não dizer mais. Nós não devemos fazer isso. Nós não devemos angariar um PDF sem permissão na rede. Nós não devemos pegar numa imagem que está publicada num technical report numa empresa conceituada e metê-las nos nossos relatórios ou dissertações de mestrado. Não podem. E porquê é que o fazem? Pronto. Mas isto não é criminalizar ou criticar o que quer que seja. É simplesmente porque nós ultrapassamos as questões da ética, nós próprios. Nós não cumprimos muitas das regras que nós fazemos. Por isso, tudo isto vai ser alterado. Podíamos pôr um travão nisso? Podemos. Mas, por isso, andam pessoas agora preocupadas com a responsabilidade da inteligência artificial, certo? A própria comunidade europeia quer estabelecer padrões comportamentais para regular a intervenção. A maior parte das coisas que nós fazemos, e eu próprio me incluo nisso, é aplicar bibliotecas que estão desenvolvidas e desenvolvemos soluções. Muito bem. Coisas extremamente interessantes. Os trabalhos que eu recebo em inteligência artificial, não em base de dados, que fique bem claro isso, são brutais, feitos por colegas vossos. Tenho as melhores referências de todos os tempos. Mas o facto é que, se eu lhes perguntar como é que foi gerada aquela solução, basicamente é como aplicar um conjunto de caixas Lego em que eles fizeram uma composição brilhante, mas nenhuma das peças Lego foi construída por eles. E aí está o problema a gerar. Nós vamos ser consumidores de coisas feitas. Alguns de nós vão continuar a fazer coisas originais, mas a grande parte de nós vamos aplicar e utilizar coisas que alguém faz por nós ou que esse alguém, que agora pode ser uma inteligência artificial. José Carlos falou da grande vantagem da empresa. É um facto. Coisas rotineiras deixam de ser utilizadas. A informatização que teve vantagem desde que eliminava o número de horas de trabalho, provocava maior descanso das pessoas, eliminava a produção de papel. Esse não era um objetivo que foi muito bem conseguido, mas pronto, tudo isso foi muito bom, todos nós utilizamos, todos nós temos 1, 2 máquinas, etc. O facto é que depois há uma série de nós, vamos chamar assim, que não vão entrar nessa onda. E aí, se calhar, a tua pergunta é pertinente. O que é que nós vamos produzir para o mercado? Não é o meu problema cá dentro. Acredito claramente que haja algum bot que tenha muito mais conhecimento do que eu, a capacidade de angariação é muito mais. Na facto, não é dizer ao aluno isto foi feito por ChatGPT. O problema é o aluno, e eu tive um caso desse no ano passado, dizer, a pessoa disse isto, mas se o ChatGPT disse isto, então, em que é que ficamos? E eu respondi, descobre. O ChatGPT não lhe dizia isso. Ia tentar dizer que era melhor ou pior do que eu. Ele tem que descobrir. Mas o facto é que já estamos a ser confrontados, pelo menos eu fui, com situações deste género. Não é produção de trabalhos. Constou-me, não na minha aula, mas também pode ser, que havia alguns colegas vossos que estavam a confrontar aquilo que estava a ser dito com aquilo que o ChatGPT poderia ter. Espera aí, estamos a ser avaliados agora por ChatGPT? Por isso, o problema é um pouco mais para além disso. Onde é que está a ética? Agora, há um pressuposto que devia ser considerado por todos nós, eu próprio penso isso. Primeiro, eu posso ver um vídeo no YouTube que me explique a trabalhar com JavaScript em 10 minutos. Não acredito, mas pronto. Mas há outros que são 3 horas, 6, e sai de lá. É preciso do professor, porquê? A sua capacidade de interpretar o que está lá, não preciso. Só que o vídeo é uma coisa estática, apesar de ter muito dinamismo. Eu posso lhe fazer perguntas e não me respondo. Os bots vão para além disso. Mas nós temos várias características que não vamos ser ultrapassados nunca, acredito. A imaginação, uma coisa que muitas vezes é ridicularizada por nós, mas que é um facto, que é o bom senso, e a capacidade, sim, de relacionar coisas para além daquilo que nós próprios conhecemos. Isso é uma virtude dos humanos, não será das máquinas. Agora, a luta pelo processamento de informação, por a capacidade de armazenamento, pela interligação, da angariação, não, isso está perdido há muito tempo já, não é de agora.
Por isso, a questão é a seguinte, o futuro dos professores, eu diria que depende muito dos alunos, não é? Uma aula em que o aluno participa, o professor sai satisfeito. Uma aula em que o aluno não participa, o professor não sai satisfeito. Uma aula em que o aluno está agarrado à máquina, não interessa fazer o quê, o professor já não sai insatisfeito, já sai frustrado. Não sei o que é que o aluno está lá a fazer. Também a pessoa que chega lá com a máquina, que também não era normal, e pôr um vídeo durante uma hora para os alunos assistir, também não está bem. O que é que falta aqui? Que a pessoa não tem muita razão, é a capacidade de relacionamento entre nós e de troca de informação. Às vezes aqueles filmes antigos chineses em que está o mestre, não é? Que nós achamos uma ridiculidade, vocês não valorizam o professor. Ainda hoje tive 3 alunos de Erasmus, vieram trazer uma forma, alguns se calhar assistiram isso, no final cumprimentaram, despediram-se e fiquei surpreendido, não é? Ainda bem que os meus 380 alunos de base de dados não decidem todos cumprimentar a entrada da aula, porque mas é raro isso acontecer. E um plano para discussão, aquelas coisas todas. Eu peço à turma para discutir durante a aula que levantem as dúvidas, aquelas coisas todas, e não tem. A escrita, a caligrafia é um facto, mas não é só a caligrafia, é a oralidade. Se eu pedir lá em casa ao meu filho que me telefone à meia da manhã para falar comigo, ele manda-me um SMS ou mais, um chat. Escreve. Não fala. Parece que vamos ter uma comunidade de pessoas que não falam. Só. Se têm receio de lidar com humanos, isso é outro problema. Se não têm capacidade de oralidade, não devia ser assim, bola, já há tanto tempo que ando a estudar. Por isso, não é só a caligrafia, é a oralidade e, para além disso, são outras capacidades nossas, não é? Quantas vezes o meu médico me diz tem que fazer desporto. Então, se tiver aqui tomar café, como é que vai? Carro, obviamente. Porque é que eu vou a pé? Dá muito trabalho e cansa. Pois, fazer um relatório desde o início dá muito trabalho. Se eu já tiver a aqui cá fora em 2 minutos, fico muito bem. O problema é que eu não adquiro conhecimento, não só da prática da escrita, da leitura, não vale a pena. Eu lancei hoje um caso, ontem já, da agência de detetives, e disse para lerem um livro, depois calei-me e disse, eles não vão ler nada, não vale a pena. Mas fazia falta. A verdade é que o ser humano vai sempre pelo caminho do menor esforço. Claro, e isso é um pecado nosso. Independentemente de ser com a inteligência artificial ou com outra coisa qualquer. O comodismo, isso são características. Nós somos humanos, por isso ser humano. Ou decidimos ser um pouco menos, não quero dizer menos humanos porque é ridículo, mas o facto é que nós temos de saber controlar isso. E estar preocupados que o comodismo, a preguiça, a facilidade, o que quiserem, vai nos dar cabo da nossa situação. Industrialmente isto vai ser complicado, não só para nós em termos académicos, porque as ferramentas vão, obviamente, criar os problemas, já estão, senão não estamos aqui a discutir essa situação, como também no mercado de trabalho, não é? No outro dia, um digníssimo aluno meu, que eu respeito muito, não é? Às vezes vocês não acreditam que eu os respeito, mas é outra história, me perguntou, mas quanto tempo de vida é que dá aos programadores? E eu fiquei a olhar para ele. Eu não dou muito, não é? A atividade de programação é uma atividade rotineira. Ouviram que a pessoa é causa disso? Agora, inventar um algoritmo, isso não é rotineiro. Hoje, reparem, no outro dia a falar com os colegas, não, já no ano passado, às vezes passa-me depressa, eles estavam a mostrar como é que tinham desenvolvido uma aplicação em Vue.js, tudo bem, explicaram-me aquelas coisas todas, mostraram-me o código, olhei para aqui e disse, o que é isto? Não é? Basicamente aquilo é uma composição de, sei lá, de instruções com invocações de bibliotecas e um pouco mais. Eu antes, quando queria ordenar uma lista de números, eu tinha que fazer o algoritmo, não é? Isso é ridículo, isso não. Fazer um algoritmo. Quantos de vocês é que sabem fazer algoritmo de ordenação? Que é uma coisa ridícula, não é? O Zé Carlos falou do ping-pong e do... Por isso, isto tudo está a começar a ficar feito. Não é? Por isso, é como o Lego. Antes tínhamos uma caixa de Lego que não tínhamos dinheiro para comprar as peças, eram peças de todas as pessoas, e nós fazíamos casas muito estranhas, não é? Pareciam favelas ou bairros de lata. Hoje não, hoje compramos uma caixa, que temos um livro, ou uma aplicação, e mudamos a página. Eu faço. Muda a página, encaixa, mas já sei que é para queimar tempo. Onde é que está a nossa capacidade de desenvolvimento e de aprendizagem? Pois. Por isso, daqui a uns dias nós não fazemos nada. Mas os empregos vão mudar, é claro. Como se costuma dizer, eu agora podia aproveitar a deixa, o que está a dar é o futuro de inteligência artificial. Não é? Desenvolver programas de inteligência artificial. Vamos ter que mudar o nosso mindset e arranjar outro tipo de atividade. Mas a programação é algo que os programas vão fazer. Não é? Em 86, quando estava a acabar o meu estágio, 2 colegas meus estavam a trabalhar numa empresa chamada Caso. É muito tempo para vocês, não é? Cotas, sim, cotas, somos cotas. E eles estavam a desenvolver aplicações em COBOL, nem sabem o que isso é. Talvez a Accenture ainda precise de fazer alguma manutenção em Legacy Systems, por isso aproveitem. Programadores COBOL devem valer muito dinheiro hoje em dia, porque são raros, e arcaicos, e não sei o que mais, claro que sim. E
quando eu cheguei lá, eles não estavam a dizer COBOL, eles estavam a dizer como é que criam uma aplicação. Para, estamos a falar em 1986. Eles estavam a dizer o que é uma aplicação, carregavam num botão e estavam a tentar lembrar desesperadamente do nome do programa, acho que se chamava SourceWriter. A história é má e a memória cada vez é pior. E gerava o código todo. 86. E reparem, não era nada especial. Uns forms em que eles desenhavam, e aquilo era based forms, nem sequer era aplicação web, mas hoje já sabem o que é que se faz com a aplicação web. Era um botão em que eles jogam todo. O grande problema daquilo na altura é que quando tinham que corrigir um erro, ninguém entendia nada. As variáveis eram coisas abomináveis. Hoje, gerar um programa, vá lá. Por isso, nós temos que reciclar, e acreditem, podem saber fazer, e acho que vocês são os maiores executores do mundo, tenho o maior orgulho de vocês todos. O facto é que diz, está bem, mas isto não pode ser assim, tem que ser assim, falta aí uma peça. Tem que ser uma peça. A peça não existe, não sei fazer. Cool. Ou como vocês dizem, top, muito fixe. Não quero falar nisso. Eu queria aproveitar para pegar numa coisa que o professor Orlando Bell acabou de dizer, que era portanto, a parte da nossa utilização. Ou seja, na verdade, nós não vamos conseguir contornar o facto da inteligência artificial estar cá. Isso é uma coisa que, independentemente de nós gostemos ou não, ela vai cá estar. Portanto, a minha pergunta é, quais é que serão as vossas recomendações para os alunos? Portanto, vamos falar muito sobre o que é que vocês fazem com a inteligência artificial, mas no lado dos alunos, quais é que vão ser as vossas recomendações para o uso da inteligência artificial? Ou seja, eles vão ter que lidar com ela, como é que o devem fazer? Eu posso responder muito rápido, é curta a resposta. A resposta que eu daria a essa questão, estou a falar para alunos de engenharia informática, era a resposta que eu dava antes deste problema se colocar com o ChatGPT, que é, nunca ponham em nenhum projeto vosso uma linha de código que vocês não percebam o que é que ela faz, o que é que ela está lá a fazer e o que é que faz exatamente. Se usarem esse princípio para tudo o que fazem, isso é o princípio que eu uso. Eu às vezes pego em coisas que não sei o que fiz, não percebo o que está lá, e vou linha a linha descascar aquilo até perceber completamente o que lá está. E só depois é que avanço. Portanto, se vocês usarem este princípio, vão estar sempre com os pés, como se diz, no chão, e quando for preciso mexer lá ou corrigir algum problema, estão aptos a fazê-lo. Se não fizerem isto, estão completamente calças na mão. Se acontecer um problema na linha de produção à frente, no vosso código, vocês não vão ser capazes nem de detectar, nem de saber resolvê-lo. Eu diria, eu complementava isto que o professor Ramalho disse, porque isto é admitir que o código está bem. Não é? Portanto, estamos a admitir que o código está bem e há um problema que é nós não o percebermos. Mas não há nenhuma garantia que ele esteja bem. Mesmo que ele pareça estar a funcionar bem, pode não estar. Pode acontecer que há um corner case que, numa sexta-feira 13, dispara. Então, qual é a recomendação que eu dou? E isto tem a ver com o ensino. Então, se já há uma máquina que faz aquilo que a gente costumava fazer e ensinar, já não é preciso fazer isso nem ensinar isso. Vamos ensinar a etapa seguinte. E a etapa seguinte, pode não ser muito agradável para muita gente, é uma palavra que já foi aqui dita, quando eu estava distraído e depois não ouvi a sua pergunta, é o porquê. Eu, se quero ser um engenheiro, enfim, com valor, eu tenho sempre que saber dizer porquê é que uma coisa está bem. E neste caso vamos parar uma área que é uma área sofisticada, que é a prova formal de que o código está correto. E aí o ChatGPT não vai lá. Aí eu já vi várias experiências que eu fiz, ele enrola, aí é que se vê mesmo, às vezes parece, por exemplo, um aluno numa oral que não sabe muito bem o que há de responder, mas enrola, não é? Portanto, enfim, está ali às voltas. E ele anda ali às voltas, etc. E a gente diz, mas eu queria essa descrição com mais matemática. Ele mete matemática que não fazia falta nenhuma àquele sítio. Ora bem, esta é uma área que, de certeza, é de futuro. E nós já vemos empresas como a Amazon, etc., a terem já um emprego que é o software verifier. Não é o programador vai desaparecer. Portanto, e nesse aspecto, aquela ideia que os alunos têm, que vem, isso tem a ver com a alteração do ensino, que vem aqui e tem que aprender linguagem A, linguagem B, linguagem C, linguagem C. Esqueçam, não é preciso aprender linguagem nenhuma. É preciso aprender os princípios. Aprende-se uma muito bem, outra muito bem e outra muito bem. E depois
Se vier outra linguagem, essas são sempre na mesma. Ou são máquinas de Turing ou são lambda-cálculos. Eles não podem fugir daí. Porque nós não temos conhecimentos, enfim, científicos para podermos ter máquinas diferentes. Vão muito sofisticadas, muito paralelas e tudo. Ora bem, portanto, a recomendação vai... Esta é uma recomendação para os alunos. Comecem-se a preocupar com as coisas que as máquinas não fazem. Porque essa é que é a oportunidade para nós fazermos coisas. Para os docentes, receio muito bem dizer, isto é um bocado voltar à pergunta da bocada anterior, o ensino tradicional está condenado. Mas não foi o ChatGPT que condenou o ensino tradicional, foi a pandemia. A pandemia veio-nos mostrar que o ensino que nós temos, eu há bocado falei há 50 anos, é para há 500 anos, que o ensino é feito exatamente assim, aula teórica, aula prática, mas há 50 anos ou 100 tinha que ser assim, porque nada estava escrito, não é? E o professor ia falar. E a oportunidade que os alunos tinham é de ouvir falar e escrever. Hoje não faz absolutamente sentido nenhum as aulas teóricas, por exemplo. Na pandemia eu fiz esta experiência. Eu tinha as aulas de cálculo de programas segunda-feira às 8 da manhã. Alguma vez vocês acham que os alunos iam estar na aula? Portanto, eu ia ali todo contente, abrir o Blackboard e não sei o quê, ia a falar para o boneco. Portanto, eu fiz as contas e vou mas é fazer vídeos. E vou pegar no espaço das aulas teóricas e ver se alguém está a ver os vídeos. Portanto, o espaço das aulas teóricas é uma tutorial. É quem é que viu, as dúvidas que têm, etc, etc. Para mim, esse é que é o futuro. A aula teórica podem pôr num caixão com um prego. Acabaram. Aliás, vê essas aulas teóricas, vocês agora, se forem pelas salas, assim a olhar, bisbilhotar um bocadinho, elas são vazias. Porquê? Porque a aula teórica é uma altura em que um professor está ali, sincronamente, a falar para um aluno. Ora bem, a aula teórica justifica-se, mas como tutorial. É que há coisas que eu posso dizer numa aula teórica que eu não posso escrever. Uma piada, uma coisa qualquer, uma coisa de circunstância, eu não escrevo. Portanto, isto também é um aviso para os docentes. Porque se os docentes forem lá para paguear o que já está nos vídeos, nos slides, etc., têm o destino que merecem, que é a irrelevância. Não é? A irrelevância. Não é? Portanto, ora bem, nós temos que acrescentar qualquer coisa àquilo que já está, que nós próprios pomos na net. E há uma outra coisa muito importante, que é, todos nós temos os nossos ciclos de vida, a nossa maneira de viver. Porquê é que eu tenho que estar àquela hora a aturar aquele fulano? Quando eu posso, à noite, depois de tomar um café, ou numa altura em que eu digo, vou ouvir aquele vídeo. Os docentes têm que estar conscientes disto. E é uma mudança muito interessante. Aliás, muito antes do ChatGPT, muito antes da pandemia, mais do que uma vez, em conversas com pessoas, não necessariamente alunos daqui, a frase era, se eu não tivesse vídeos no YouTube, eu não fazia a cadeira. Então o que é que nós estamos a fazer aqui na sala de aula? Afinal, são os vídeos do YouTube que resolvem o problema da aprendizagem do aluno. Ora, este é que é o grande desafio. E temos um sistema muito caro, salas enormes, 100 pessoas, isto tem que levar uma volta, tem que levar, uma lavagem com decapante. E tem que ser um sistema completamente diferente, mas humano. Cá está esta questão que o professor Orlando Velho, humano, ou seja, o que nós vimos aqui buscar, são as emoções ligadas à aquisição do conhecimento. Porque a missão que nós temos na sala de aula como professores não é papaguear a matéria. É convencer os alunos que vale a pena estudá-la. E isso é a parte difícil. Não é? Porque se os alunos ficarem convencidos que vale a pena estudar, dizem-me, como disse um aluno meu, diz assim, olha, eu gostei muito das suas primeiras aulas, mas agora não vou ouvir mais vezes, porque eu tenho um emprego, não sei o que mais. Mas já percebi, vou estudar de fora. Ou seja, a minha missão como docente foi cumprida. Foi convencê-lo que valia a pena estudar. Portanto, há uma grande revolução em marcha no ensino, mas receio dizer que o ChatGPT é apenas mais uma ferramenta nesta tecnologia toda. Mais do que efetivamente fazer alguma diferença, simplesmente acelera o processo. Acelera o processo. Tenho algumas coisas que são pura e simplesmente irónicas e que dizem muito bem dos defeitos da nossa sociedade, que é, por exemplo, muito burocrática. Recentemente, só para vocês verem o que é que... Os burocratas comem papel ao pequeno almoço. Agora são PDFs. Antigamente era papel. E então, num projeto Erasmus, em que eu estou envolvido, para vocês verem o ChatGPT a funcionar,
no projeto Erasmus que eu estou envolvido, nós mandamos os dados todos para lá, inclusive em folhas de cálculo, todos muito bem organizadinhos, e achamos que eles iam ler a folha de cálculo e ver que estava lá tudo. Ai não, que era preciso um relatório. E nós, eu e o meu colega ficámos bastante zangados. Escrever agora um relatório aqui, que isto, no fundo são dados. Então o que é que a gente fez? Pusemos colunas extras na folha de cálculo. E pusemos umas frases de ligação, mas sempre a mesma frase. Olha, isto é ridículo. Sempre a mesma frase de ligação na coluna adicional, no texto. Ou seja, era no fundo dizer este atributo e depois texto, outro atributo. Texto, outro atributo. E mandamos aquilo para o ChatGPT. E o ChatGPT fez um relatório monumental, que era completamente repetitivo, era para paguear aquilo, e a União Europeia ficou contentíssima com aquele relatório. Contentíssima. E temos o projeto, pagaram-nos tudo. Isto é ridículo, porque no fundo tudo isto põe a nu muitos defeitos da nossa maneira de funcionar. No fundo o que eles não queriam é ter o trabalho de ler aquilo. Mas apanharam com o relatório, leram as primeiras frases, esqueceram-se de reparar que as outras eram quase todas iguais, porque a gente depois, houve uma altura que diz, varia um bocadinho o texto. E ele variou, umas coisinhas assim, para trás e para a frente, não é? Troca a ordem das linhas, e ele foi fazendo, não é? E, portanto, os burocratas ficaram encantados com isto. Portanto, estas ferramentas também têm a vantagem de pôr a nu muitas das nossas contradições, enfim. Okay, acho que estamos um pouco sobre o tempo. Estamos um bocado, não estamos? Pois. Não sei se há alguma pergunta do público. Ao longo dos meses do primeiro semestre, ou seja, outubro, novembro, dezembro, saíram vários artigos em que relatavam que havia muita gente a relatar que o ChatGPT, o 3.5, ou seja, a versão gratuita, estava mais burro, respondia menos às coisas. Exato. Notaram isso? Nas respostas dos alunos a testes? A testes, a matéria, a trabalhos, relatórios, etc. Há uma coisa que eu podia dizer, que é, uma vez que, como o professor Lambel disse, nós estamos continuamente a treiná-lo e podemos treiná-lo mal. Eu uma vez insisti tantas vezes que ele concordou comigo que 2 mais 2 era 5. Insisti tanto que ele disse, e depois sempre a pedir muita desculpa, não é? No final, diz, peço imensa desculpa, tem a razão que 2 mais 2 é 5. Ora bem, se este treino, portanto, feito talvez até por ironia, ou então por intenção, é preciso ver que pode haver, enfim, sem querer pensar em algum complexo, pode haver alguém a estragar o ChatGPT. Ou seja, a convencê-lo, porque ele diz, não, já 4 pessoas acharam que era assim. Portanto, ele é capaz de estar a ficar mais estúpido. Portanto, porquê? Porque está a interagir, ele até tinha bons dados, mas está a interagir com pessoas estúpidas, que estão a estupidificar aquilo. Estão a estupidificar aquilo. Pode perfeitamente ser isso. Eu posso dizer que eu tenho usado bastante, aliás, quase todos os dias, quando estou a trabalhar. Não tem nenhuma diferença no 3.5. Eu tenho acesso à 4 e a diferença é brutal. Em qualidade. A 4 comparado com a 4. A 4 está pronta para ser usada em termos empresariais. Completamente. Okay? Mas a ponto de se poder confiar nos relatórios que saem e tudo. Aquilo está... É fantástico. E a poupança de tempo é uma coisa incrível. Tu queres então dizer que essa incrível. 4, por causa de ser paga, está livre desta estupidez que anda por aí? Os cursos não são sinceros, não é? Os textos que saem... Ainda hoje tínhamos que dar uma resposta ao governo austríaco. Foi um colega meu que redigiu, não foi ele, foi Chat 4. Porque eu olhei para o documento e eu disse, foge, está aqui um documento que começou a se orgulhar. Em alemão? Caramba, em alemão? Em inglês. Mas se fosse em alemão, seria igual. Só que eu em alemão não conseguia validá-lo. Mas em inglês, aquilo estava um texto de uma pessoa se poder orgulhar. Fantástico. Os austríacos, quando virem isto, vão ficar... Convém todos nós utilizarmos, não é? Esse falatório existe, não é? Mas não é verdadeiro. As ações de minagem
também existem. Vamos lá ver. Eu acho que a maior parte, vou dizer todos aqui nesta sala, a maior parte seria politicamente incorreta, apesar que eu sou politicamente incorreto. Todos nesta sala têm boas intenções. Espero. Mas há sempre alguém que não é assim. E normalmente fala-se desse alguém, não da generalidade. Normalmente costuma-se dizer que a pequena diferença é que realmente faz a diferença. Por isso, tudo o que acontece, e vocês sabem, às vezes mais do que nós próprios, que há sempre uma ação e uma reação, ou se quiserem uma ação e uma contração. Por isso, se há, e então no mercado empresarial as coisas são complicadas, se evolui então depressa é porque a concorrência existe, só que há uma concorrência boa e uma concorrência má. Eu não quis utilizar o termo desleal, não é? E isso é um facto. Nós somos bons, mas para usarmos os termos bons, como sabes, tem que haver um contrário. Para sermos bons, tem que ser alguém pior. Para alguém ser pior, alguém tem que ser melhor. Por isso, há sempre essas coisas. Por isso, é provável que, não tenho conhecimento desse aspecto, mas é provável que isso aconteça. Mas a versão profissional, vamos chamar, apaga. Não é só o GPT, é algo já muito curioso mesmo. Muito curioso mesmo. E que leva-nos a essa situação, para que estarmos a gastar um par de horas, quando podemos ter uma qualidade muito melhor do que a nossa, em 2 horas, na língua que nós quisermos. Isso é uma vantagem enorme, porque o nosso planeta, a comunidade humana, não fala a mesma língua e isso é o maior problema que nós temos entre todos, é a língua. É claro que também temos a forma de estar, enfim, imensas coisas, mas a língua acho que é o fator mais... Muitos de nós não se sentem à vontade quando temos que falar, não é bom inglês, é mau inglês, ou outros que falam mau inglês de todas as maneiras e se sentem-se à vontade, mas depende de cada um de nós. Mas o facto é a língua. E ferramentas como a Google, que está a publicitar uma série de coisas dessas, e o próprio GPT, estamos a facilitar imenso trabalho, o que significa que estamos a evoluir. Agora, é provável que muitas das coisas que esteja a dar ao GPT produzam esses erros. Eu não acredito que tenham despachado a dizer a verdade com uma regra qualquer implícita, a dizer se a sessão do utilizador for para além, não sei o que mais, se as suas respostas forem repetitivas num grau de escala de 80% ou 90%, se o nível de linguagem de processamento for tal, então despacha. Isso seria uma regra básica num programa que está a otimizar recursos, que tivesse provocado isso. Mas o facto é que isso acontece. Se houver 1 milhão de utilizadores com uma tendência para comprar um produto que não vale nada, a empresa vai gastar milhares de euros a publicitar aquele produto para ganhar muito. Não é? Por isso, mais uma vez, não queria voltar à questão de profiling, mas isso é profiling. Por isso, vamos analisando. Agora, ele está a evoluir muito mesmo. A um nível que é melhor não discuti-lo. Mas vai ser muito útil, muito útil. Mas não vale a pena produzir os relatórios todos com ele, porque a capacidade... Há um bocado de pessoas, eu não dizia, a linha de código vocês têm que explicar, classe de engenharia informática. Pois, mas todos nós falamos português e escrevemos português, certo? Antes de escreverem uma frase, vejam se sabem dizer como ela deve ser ou se sabem explicar o que é que ela diz. Isso é muito mais importante que a linha de código, na minha opinião, porque a linha de código tem que ser documentada e a documentação é feita em português. Não sabem o que é que estão a escrever. E é fácil, porque há palavras que muitas vezes... A última frase que me disseram foi: professor, achei que a palavra era muito interessante, decidi pô-la no relatório. Não correu muito bem. Não correu muito bem, porque a certa altura eu perguntei: sabes o que é que quer dizer com isto? Por isso, as ações... A concorrência do mercado é terrível, por isso acontece. Mas não na versão 4. Não sei se não experimentou a versão 4. Não tenho dinheiro para isso. Pois, mas é. Mas essa questão da escrita as coisas estão a ficar um bocado esquisitas. Por exemplo, em termos das crianças, eu estou envolvido num projeto em que se ensina computação a crianças. A atitude já há um exercício, uma ficha, e os meus perguntam: professora, o que é para fazer na questão 1? Está lá escrito. O que é para fazer na questão? Isso acontece nos nossos testes, não é? Professor, não entendi muito bem. O que é que quer dizer com esta frase? De tal maneira que agora, a maneira como se estão a organizar as aulas é: um aluno levanta-se e tem que ler a pergunta. E outro tem que comentar a pergunta, portanto, no sentido de dizer que a percebeu. E só depois é que se escreve lá no Jupyter aquilo, o código, etc, etc. Portanto, estão coisas esquisitas a acontecer em relação... Mas a gente pode dar-lhes a volta. Cá está um exemplo onde se está
Obrigar as pessoas a lerem mesmo. Levantam-se, falam. Depois, quando acertam, vão ao computador do professor, lá no Júpiter, escrevem o código, ficam todos contentes, etc. Ora bem, cá está o tal lado afetivo também, não é? Portanto, eu acho que... Agora, a maioria das pessoas é boa. Vamos para a estatística. A maioria das pessoas é boa, porque o problema é que os maus é que andam nas notícias. Toda a gente diz, "Ei, está tudo..." Não, estatisticamente, a maioria das pessoas é boa. Vejam o caso da Wikipédia. A Wikipédia está constantemente a ser atacada, não é? Eu conto esta história muito interessante, uma vez quis saber uma coisa sobre o Essa de Queiroz dos Vencidos da Vida, e fui ver a página na Wikipédia dos Vencidos da Vida e tinha lá escrito: os Vencidos da Vida eram um grupo de sportinguistas que iam para o estado de Alvarado carpir as suas mangas. Repara, esta pessoa ou quis brincar ou quis estragar, mas eu cheguei lá, fui à versão anterior e repus a versão anterior. Portanto, esta questão de alguém querer estar a estragar o ChatGPT vai ser uma questão estatística. Se nós todos, a maioria, formos bem intencionados, aquilo também não vai estragar-se assim a correr. Se fôssemos todos muito mal intencionados, aí. Mas já as redes sociais estão cheias de inverdades, não é? Temos que conviver com isso. Portanto, já tudo isto é um bocado anterior ao ChatGPT. Mas o ChatGPT é supervisionado, não é? O que significa que alguém está a visitar. Vou voltar a referir o Watson, porque essas situações de andar enganado aconteceu com o Watson. Eu fazia a primeira pergunta a vocês, de qual é todos têm carta de condução, provavelmente. Não. Eu prometo que não vou comunicar isto a ninguém com poderes judiciais, outra coisa eu quero, mas quando se aproximam de um semáforo, ele muda para amarelo, o que é que vocês fazem? Podemos fazer um levantamento estatístico. Quem acelera? Não respondo, não quero saber. E quem é que afrouxa? Pois, nos primeiros tempos do Watson, houve alguém que perguntou: Watson, não vale a pena perguntar porque é que é o Watson, não é? Eles não lhe batizaram por Sherlock. Se não sabem, leiam. E perguntavam: Watson, o que é que eu faço quando o semáforo passa amarelo? Sabem o que é que ele respondeu? Acelera. Acham que está errado? Não, porque as pessoas estiveram a perguntar com ele, em alguma circunstância do sistema conversacional, e foram dizendo isso. Reportaram a sua veracidade, a sua verdade. Não interessa se está correto ou não, era a verdade deles, é o facto daquela pessoa. E o facto é que, uns dias depois, perguntavam a mesma pergunta ao Watson, e o Watson já não dizia a mesma coisa. Não é? Por isso, há aqui um tempo de maturação e de supervisão que está a ser sempre acompanhado. Até um dia que, enfim, se calhar, a taxa de supervisão vai ser drasticamente reduzida porque vão pôr programas a supervisionar programas. E aí, já não se sabe o que é que isso é, mas acontecerá. Mas há supervisão, por isso as coisas não podem ter uma fase de falsidade, mas depois alguém vai repor, de alguma forma, a verdade. Quando possível, não é? Quando possível. Já agora, há aqui só dois apontamentos. Estamos aqui a falar de uma área, que é esta área de ensino, em que aqui a tolerância não é zero. Mas estas ferramentas estão a ser usadas em áreas de tolerância zero. Isso arrepia-me, pessoalmente. Vou-vos dar dois exemplos. Condução autónoma ainda não é uma realidade, mas se um dia vier a ser, é uma área de tolerância zero. Um avião não pode ter acidentes por causa da inteligência artificial, nem um carro onde a gente vai a circular. Outra área em que já está a ser aplicada, em que eu também agora estou envolvido no contexto português, é a justiça. No Brasil já há estados em que, em determinados juízes civis, é um chatbot que decide a sentença. Sem intervenção humana. Zero de intervenção humana. Isto também é um problema de tolerância zero, porque tem um impacto direto na vida de quem está a ser alvo do processo. Okay? Portanto, há situações em que são arrepiantes a utilização. Mas isto cá está, cria novas oportunidades, porque quem é que vai aceitar que uma máquina decide que eu não ganhei o concurso e que aquele ganhou? Vai pedir, e é um direito do Estado de Direito, é uma justificação. E então vamos entrar numa outra área, que é uma área de grande oportunidade, que é o Explainable AI. E o Explainable AI vai ter que ter alguma matemática, porque o ChatGPT trabalha com matemática, ou seja, vai ter que haver alguma, e já há pessoas a trabalhar nessa área. Essa é uma área onde eu vejo um grande futuro, porque conseguir depois dar uma justificação daquilo que a máquina fez, o que a máquina faz é contas, só faz contas, não é? Está constantemente a lidar com números reais. Portanto,
conseguir encontrar uma maneira de justificar, dizer, não, foi por isto, e por isto, e por isto, e por isto, é uma área muito interessante que vai porque aí, repare, não sei se já houve casos em tribunais, não, mando isto para o Supremo, quero saber porque é que, deve ter havido já. Só se o Supremo também já é o ChatGPT, não é? Portanto, se o topo for automático, sei lá, isto já está um bocado... O estado de Manaus, no Amazonas, a primeira instância é toda robotizada, já não é intervenção humana. A primeira, pronto, está bem. Mas a primeira é que é conhecida pelo despacho do saneador. É só mas, de qualquer maneira... decidir quais são os documentos relevantes e os não relevantes. Se isto escala... Sim, isto é... Não sei se ainda temos mais alguma pergunta. Sim, boa tarde. Eu tinha só uma questão relativamente ao que o professor Orlando tinha mencionado há pouco. No que toca atualmente ao que estava ao desenvolvimento de software para a inteligência artificial, eu tinha dito que era maioritariamente junção de peças de Legos, no que toca agora ao paradigma atual. Tinha mencionado há pouco. Do meu ponto de vista, e se calhar talvez um pouco ignorante, eu queria perguntar-lhe se não acha que é a tendência ou a progressão natural do desenvolvimento de software, por exemplo, no que toca a Assembly, agora ser processo de Assembly da mesma forma, mas com um pouco mais de abstração aplicada. E eu não sei se estava a fazer uma crítica necessariamente ao atual paradigma e o que acha que é a progressão natural ao longo dos próximos tempos? Obrigado. Não é, posso criticar, obviamente, mas a crítica tem sempre dois aspectos, positivo e negativo. Eu não vejo essa abordagem de desenvolvimento de software como negativa. Pelo contrário, além disso, sabemos que um dos unicórnios, se é assim em português, a OutSystems trabalha com esse paradigma de base e está-se a dar muito bem, mas o facto é que o que eu quis comentar, e mantenho, é que nós já não desenvolvemos a peça, nós já usamos a peça. O que significa que não sabemos como é que ela foi construída. E essa falta de conhecimento é que é grave. Vamos voltar à inteligência artificial, à área de aprendizagem em máquina, ou se quiseres, utilizando o clichê machine learning, okay? Ou deep learning. Enfim, são clichês, torto e direito. Na realidade, são algoritmos de processamento intensivo de dados, em que a inteligência artificial foi profícua a batizar coisas com nomes engraçados. Okay? Pronto. O facto que aquilo está a acontecer é que há imensa gente, eu próprio, a trabalhar com machine learning, e a dizer que sabe machine learning. Acho que não. Sabemos utilizar uma biblioteca, ou se quiseres um pacote de utilização de machine learning. Quando alguém pergunta como é que esse algoritmo funciona, o famoso a priori, se quiseres. Eu não conheço ninguém que me explicasse. Os meus colegas de mining sabem, mas ninguém se preocupa com isso. Utilizam a priori, porque têm um cardápio de configuração, um cardápio de soluções, injetam-lhe os dados, analisam a seguir. Estão a fazer machine learning? Estão, claro que estão. Não. Pronto, estão a utilizar. Na realidade, aí sou mais cáustico, porque vejo um tipo de utilização de um programa que é dito sofisticado como se fosse um programa de ordenação. Há um bocado de ordenação. É a mesma coisa, são caixas negras. Agora, também, não sei se adiantará muito em termos de mercado saber estudar os algoritmos todos e se desenvolveres um melhor que os outros, isso te garanto que mas era importante saber os rudimentos do seu funcionamento para quê? Porque isso ajuda não só a configurar, como a analisar. Agora, quanto aos blocos, isso cada vez vai ser pior, ou se quiseres, melhor. Não é? Porque nós perdemos menos tempo. Da minha coleção de Legos, eu olho para aquilo e digo, eu nunca fazia isto por mim, mas agora tenho lá. Pronto. Tem um impacto como utilizador, como compositor, bastante bom. Mas se eu quisesse fazer aquilo, eu utilizava uma ferramenta de configuração, escolhia as peças e eu criava as minhas... isso já era diferente. Mesmo assim tinha a ajuda da ferramenta de me ajudar. Mas o facto de não estava a usar um bloco. Quando eu estou a fazer aquilo, a usar blocos, é como se fosse um passatempo. Às vezes dizem, mas não sabes algoritmos de machine learning? São um ou dois, sei, os outros não. Então o que é que fazes? Utilizo. E nós aplicamos muito. Nós estamos cada vez a usar mais coisas que os outros fazem. Agora, há uma comunidade, se quiserem, de pessoas dentro das tecnologias de informação e de comunicação que vão ser sempre necessárias para configurar as coisas e fazê-las de raiz. Mas depois vão-se conseguindo. Seria estúpido, hoje em dia, alguém dizer inventei a roda, não é? Por isso não dá. Cada vez vamos ter mais coisas. Vamos ter que nos adaptar ao passo seguinte, como o professor Zé não disse. Não sabemos o que é amanhã, temos que ver. Não sabemos qual é a taxa de crescimento, que é muito grande. E temos que nos adaptar. Mas melhor do que ninguém, nós somos humanos, nós adaptamos-nos. Mas, mais uma vez, vou dizer, se nós cairmos na situação de
nós próprios, os pecados, digamos, mortais não foram inventados de qualquer maneira, não é? Independentemente, não é uma crítica a nenhuma facção religiosa, obviamente, mas aqui, se analisar cada uma daqueles pecados, é engraçado, porque nós às vezes revemos naquilo e dizemos, já somos pecadores, mas o facto é, a Facebook utilizou, sinceramente, por isso são evoluções. Não vamos evitá-las. Podemos adotar ou não adotar, mas o facto é que quem não adotar este tipo de soluções, te garanto que vai ficar para trás. Isso. Agora, o ficar para trás, eu costumo dizer ultimamente que, na realidade, se fosse para o campo, ver umas vasquinhas a pastar, se calhar ficava muito mais tranquilo do que estar a ensinar bases de dados numa aula em que muitas vezes não me presta adesão nenhuma. Se calhar até estão no chat GPT a mandar umas bocas, ou no Messenger, ou no Discord, desculpa lá. Por acaso era engraçado se tivéssemos acesso ao sistema conversacional do Discorder para identificar a taxa de correção das palavras que vocês utilizam ou inovar com o número de acrónimos e siglas que vocês utilizam. Eu próprio, às vezes em quando, vejo mensagens do meu filho, não entendo nada do que é que ele está para ali a dizer, e quando diz o que é que disseste, ele explica-me e diz, vocês estão a criar uma nova linguagem. E porquê? Porque dizer está certo, só para simplificar, é muito complicado, porque ok, é muito mais fácil. Mas carregar num ícone gráfico, fazer por cima, ainda é mais fácil, porque ok, são 2 letras, 2 caracteres é muito complicado. Não é? Por isso, não tenho nada contra os blocos de Lego, sou fã, de bloco software também sou, porque há 2 anos, pela primeira vez, decidi fazer um programa Python, influenciado pelas minhas turmas fantásticas. Já me tinham avisado sobre o Python, eu disse, ok, não deve ser difícil, aí com o corpo de Nuno, eu sei as bases, os meus professores ensinaram-mas bem, sabia fazer algoritmos, por isso comecei a fazer aquilo, ao fim de 3, 4 horas tinha um programa feito, no final disse, eu não percebo nada disto. Porquê? Porque estive a arrastar e a utilizar bibliotecas que já estavam feitas e a condicionar, e a utilizar blocos Lego, com uma granularidade um bocadinho mais fina do que, neste caso, a OutSystem por acaso faz, tem programas internos que customizam, eu não gosto de ter mesmo, mas não estava a usar. Mas fiz um programa, no final disse, eu não sei explicar isto. Isso é grave. Por isso, quando lá em casa, cito outra vez, me disseram, ensina-me Python, eu disse, credo. Não, mas tu não sabes Python? Não, mas tu fizeste um programa Python? Sim, fiz. E fazia outro. Mas não sei Python. Ok? Até sei a sintaxe. E agora até estava a mandar uma boca indireta, até sei escrever select, mas não vou entrar por aí. Mas não tenho nada para sintetizar. Costumo falar demais numa resposta, mas não. Pelo contrário, acho o Paradigma bastante útil, mas, como sabes, vai reduzir o número de programadores, de analistas, mas vai aumentar, obviamente, aquilo que o professor Zanon já falou da certificação. Cada vez mais é necessário certificar que se pode utilizar com segurança isso tudo. Não é? Como as vacinas, lembra-te das vacinas. Muito obrigado. Não sei, estamos sem tempo, não estamos? Estamos sem tempo para perguntas. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado a todos.